Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, verso 3 e 4, que os vencedores foram eleitos antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo só pode dizer isso porque sabe que Deus é presciente. Porque para as coisas acontecerem, elas devem acontecer na linha do tempo real. Ainda que o apóstolo Paulo não tivesse escrito sobre a predestinação com tanta clareza, um dia nós iríamos perceber que, como Deus sabe de todas as coisas, certamente ele sabe quem são os salvos e quem são os perdidos. Mas Paulo, já sabendo disso pelas palavras dos profetas, Paulo foi e adiantou para a gente, pela vontade do Espírito de Deus, o assunto da predestinação, que é onde o diabo achou brecha para poder distorcer. Presta atenção, o assunto da predestinação, da eleição, nunca é na base de um decreto de Deus, que é na verdade um decreto calvinista. É na base da presciência de Deus. Explicando aqui em poucas palavras, para as pessoas serem eleitas, elas precisam ser chamadas, e o chamado é no tempo. Quando a pessoa é chamada, ela é chamada para uma justificação. Para ela alcançar a eleição que Deus viu antes da fundação do mundo, ela precisa confirmar a sua vocação e a sua eleição. E é ela quem confirma isso. Quando Deus a chama, Deus já está dando testemunho de que ele quis. Agora, se a pessoa não quer, é outra coisa. Por isso que Deus trabalha com testemunhas no céu e na terra, mostrando que ele colocou dois caminhos diante do homem e sugere para o homem escolher o bem. E tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus fala que ele quer. Se as pessoas não querem, Deus não deixa de ser Deus e nem deixa de ser soberano. As coisas devem acontecer no tempo. O chamado, a escolha do homem em atender o chamado e confirmar a sua vocação e a sua eleição, isso são versos bíblicos. Por isso que Pedro, ao introduzir a sua carta, olha o que ele diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são, etc, etc. Aí ele diz, no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E se tivesse escrito eleitos na base da soberania, como que a gente iria explicar o texto? Os calvinistas mudam o sentido da palavra presciência. Eles distorcem o texto até onde conseguem para mudar a palavra presciência por soberania, sendo que Pedro não usou a palavra soberania, usou a palavra presciência. Imagine se esse texto não estivesse escrito dessa maneira e nós afirmássemos isso, eles iriam dizer, mas isso que você está falando não está escrito. Como está escrito, eles têm que filosofar em cima do texto e anular o texto. Mas Pedro diz, eleitos na base da presciência. Não quer dizer que Deus fica só vendo as coisas e nada decreta, como falsamente os lobos vorazes afirmam. E tudo isso já estava conjugado, previsto, arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. Você volta lá agora em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4 e você entende o texto.